Falando de laudo estrutural, João, é um assunto bem polêmico no mercado. Quando você vai fazer uma visita numa edificação e o próprio telhado não se aguenta, né? É um telhado que a gente fala que o próprio telhado ele tá ali, mas a gente não sabe até quando. Tem a gente falando aí de telhados que caem depois de uma instalação de um sistema fotovoltaico. Então, para isso não acontecer, eu queria conversar com você um pouquinho hoje, João, de quem é a responsabilidade. Se você chega numa edificação, o cliente não te dá um laudo, né? Ou esse laudo tem que ser fornecido pela empresa fotovoltaica para resguardo dela, ou esse laudo pode ser fornecido pelo cliente e aí a gente confiar neste laudo para instalar o sistema fotovoltaico. O que deve ser feito, João? Pronto, polêmica. Vamos lá, você chega numa edificação e vai já para instalar o sistema fotovoltaico, para fazer uma proposta, né? Primeira coisa, você está pensando em colocar um peso adicional no telhado da pessoa. Será que esse telhado vai suportar esse peso extra? Qual é o peso que esse telhado foi projetado para poder suportar, né? Então, muita gente não sabe, mas telhado tem norma, tá? Aí eu não vou saber dizer qual é a norma NBR específica aqui, mas telhado, para você construir um telhado, você tem que seguir uma norma. Uhum. E aí tem um peso mínimo suportado pelo telhado, tem até uma tolerância, né, dentro desse peso, uma tolerância para mais, ele tem que suportar o peso do próprio telhado e mais uma margem de segurança. Enfim, tem norma para isso. Você vai instalar um sistema fotovoltaico, você vai colocar um peso adicional em cima do telhado, ou seja, você vai estar alterando as características do telhado. No meu ponto de vista, você é obrigado a fazer um laudo estrutural para saber se o telhado vai suportar esse peso extra que você está colocando em cima do telhado. Uhum. Você está prestando um serviço de engenharia. Vai colocar módulos em cima do telhado. Você vai emitir uma RT desse serviço, a anotação de responsabilidade técnica para quem é engenheiro. Tem a ART, anotação de responsabilidade técnica para os engenheiros, e tem o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica para os técnicos. Pelo menos a parte de eletrotécnico e engenheiro eletricista eu estou afiado. Então, você vai emitir esse documento de responsabilidade técnica. Então, você é o responsável por aquele serviço de engenharia que você está prestando. Então, tem nome e sobrenome do dono que fez a interferência lá no telhado. Então, do meu ponto de vista, você tem que fazer, sim, uma análise estrutural daquilo que você vai fazer no telhado. Ah, mas a minha empresa não faz isso. A minha empresa é de engenharia elétrica, só especializada em sistemas fotovoltaicos. Ok? Só que nesse ponto, como você está fazendo uma alteração no telhado do seu cliente, ou você alerta ele que ele tem que contratar alguém para fazer esse serviço e o próprio cliente vai assumir esse custo preliminar, ou você que vai ter que terceirizar esse serviço para fazer primeiro e aí repassa o custo para o seu cliente. Mas que tem que ser feito, tem que ser feito. Tanto é que, quando esse serviço não é feito e acontece do telhado não suportar o peso extra, o telhado vai cair e você vai ser responsabilizado, igual já aconteceu em várias instalações por aí que o telhado desabou e, obviamente, a responsabilidade vai recair em cima da empresa que fez a instalação dos módulos fotovoltaicos em cima do telhado. Uhum. Ah, mas eu me resolvo com o cliente, ele disse que ia fazer. Você não fez o laudo, você já é culpado. Porque você deveria fazer essa análise antes de alterar as características do telhado. O cliente teve um prejuízo material, se graças a Deus não tiver nenhum problema de dano a pessoas, né? Então, mas se o cliente teve um prejuízo, teve um dano, você é o responsável, porque você alterou as características do telhado. Então, é muito importante que você faça, ou terceirize para fazer, ou peça para o seu cliente fazer, antes de você colocar os módulos em cima do telhado do cliente, para não ter um prejuízo no final, né? E estamos falando de prejuízo material, mas pode ser que venha a ter algum risco à vida, né? Tá aí, pessoal. Então, mesmo que não seja o escopo da sua empresa, você pode terceirizar um serviço desse.
Você pode, sim, executar todo o serviço completo e levar esse serviço ali para o teu cliente, ou exigir que o teu cliente faça e traga o laudo validando essa responsabilidade. Até porque, João, vamos pensar uma situação que o cliente se comprometeu a fazer o reforço e apresentou um laudo estrutural que vai suportar 25 quilos por metro quadrado, ou X, que é mais ou menos o que você precisa ali para os seus módulos fotovoltaicos, ok? Instalou, aconteceu uma fatalidade, caiu o telhado, mas você tem esse laudo para se resguardar. Você, mesmo assim, é corresponsável por aquilo ou não? Você recebeu o laudo, você instalou depois desse laudo, você se resguarda 100% dessa responsabilidade? Assim, nem sempre a gente está resguardado 100%, né? Porque aí acaba virando depois uma discussão na justiça. Uhum. Mas o que é que você vai ter, né, como argumento? Aconteceu um problema, mas primeira recomendação, não confiar só na palavra. Eu vou fazer, eu vou ter um laudo, eu tenho aqui um relatório. Não, tem que ser um laudo estrutural de um projeto que foi feito, e esse projeto tem que ter também uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, se for feito por um engenheiro, ou um TRT, se for feito por um técnico em civil, por exemplo, em edificações, né? Então, tem que ter um documento de responsabilidade técnica de alguém que diz, agora esse telhado suporta até tanto, pode seguir em frente. Beleza, você confiou naquilo e aquele documento tem o nome e sobrenome do cara que te garantiu que suporta. A não ser que você recebeu o laudo e instalou um peso maior do que o cara testou que o telhado suportaria, né? Sim. Supondo que você instalou tudo dentro dos limites lá que o telhado suporta, você tem um documento que, mas eu solicitei um laudo. Esse profissional me disse que eu podia. Você pode apresentar isso na justiça, apresentar para o cliente, né? Não dá para garantir nada, mas o cliente pode entrar na justiça contra você. Sim. Você vai lá, tá aqui, é esse um documento que me resguarda, e aí o juiz vai analisar. Pode ser chamado um perito, né? Porque o juiz ele não é um engenheiro civil, não é um engenheiro eletricista. Ele vai chamar um perito, o perito criminal, no caso, né? Agora, Ele João, vai avaliar de para quem é gente, a culpa. a gente não chegar nesse ponto, né? É o bom senso, né? Se você entra num projeto, você vai numa fábrica e vê que é bucha, cai fora. Tipo, para que correr o risco futuro, deixar dormir com esse peso na consciência ali? Poxa, será que esse laudo foi feito corretamente? Será que se você, como engenheiro, como prestador de serviço ali, está com dúvida, mesmo depois de um laudo, mesmo depois de todo um problema ali, né, levantado, cabe você fazer ou não, aceitar ou não fazer o projeto, né? Muitas vezes é melhor você recuar para fazer 10 ao invés de você pegar um e ficar com uma bucha aí gigantesca aí na mão aí, né? Quando eu tinha empresa de instalação de sistema fotovoltaico, eu tive um caso assim. Teve um cliente lá em São Luís, Maranhão, que solicitou um orçamento e eu fui fazer a vistoria do telhado para avaliar, né, como é que seria e tudo. Bem, o telhado era muito velho. São Luís tem alguns prédios históricos. Esse era o caso, era um prédio histórico, telhado muito velho. Então foi recomendado que fosse feita uma reforma, um laudo estrutural e tudo. Essa venda parou por aí, né? Não foi para frente, porque tinha um custo adicional, que esse custo adicional o cliente não estava disposto a arcar. Então, foi perdida a venda, mas foi feito o procedimento correto, né? Não consigo te garantir que esse telhado vai suportar os módulos, preciso de um laudo estrutural. E aí, foi perdida a venda, mas eu duvido muito que esse mesmo cliente tenha feito um serviço com outra pessoa e dizendo, não, pode colocar. Então, a gente deixou muito bem claro as condições do telhado, era inviável. Com certeza. É isso aí, pessoal. Recuar é estratégico. É melhor perder do que ganhar nesses casos, né? Ganhar E dor de cabeça. você constrói uma autoridade. Com certeza, com certeza. João, mais uma vez, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui na Solar TV.
E nos vemos nos próximos vídeos aqui em breve. Um abraço para você e para toda a equipe Core aí. Abraço, Ricardo. Até mais.